O objetivo de quem trabalha com cria na pecuária de corte, sem dúvidas, é produzir cada vez mais bezerros e com qualidade. Por isso, o pecuarista tem disponível várias ferramentas e tecnologias. Uma delas é a estação de monta, um período onde as fêmeas são expostas à reprodução com o objetivo de concentrar os partos e facilitar todo o manejo reprodutivo de uma propriedade. Pensando nesse importante momento, o Pecuária em Alta preparou um programa especial para destacar os principais pontos que devem ser criteriosamente avaliados. O primeiro deles é definir o melhor momento do ano para se estabelecer a estação de monta. A gente ainda tem muita fazenda que não trabalha com estação de monta, ou seja, eles utilizam touro ou inseminação durante todo o ano, né? E por que a gente recomenda que seja feita uma estação de monta, né? Recentemente, a gente fez um compilado dos dados da NCP e com peso ajustado a desmame, né? Então, peso ajustado aos 210 dias. Os dados mostram que, quando o bezerro nasce na época mais adequada, ele desmama com maior peso. Ou seja, existe um melhor momento para o bezerro nascer, né? E quando ele nasce nesse melhor momento, isso reflete o quê? Em maior peso ao desmame, né? Então, o que a gente faz? A gente escolhe qual é esse melhor momento e define a estação de monta. O que vai me ajudar a definir, né? O Brasil é um país que tem uma extensão territorial muito grande. Então, por exemplo, um pecuarista que está no Acre, ele não vai ter a mesma estação de monta que um pecuarista que está no Rio Grande do Sul. E às vezes até dentro do mesmo estado, a gente tem variações de clima, tem variações no regime de chuva, né? Então eu preciso adequar a minha estação de monta de acordo com a realidade da região onde a minha propriedade está. E como que eu faço, né, essa adequação? Como que eu defino, né? O que vai nos guiar ou o que vai nos dizer quando começar a estação de monta, ela está muito associado à oferta de alimento, né? Então ao pasto, e que está associado ao regime de chuvas. Então, na maioria dos lugares do Brasil, a gente coincide o início da estação de monta com o início do período chuvoso. Porque logo que as vacas começam a ser trabalhadas, a chuva já veio, o pasto já brotou e ela tem oferta de alimento para ela poder o quê? Emprenhar e levar essa gestação até o momento do nascimento do bezerro. E também pensando na época em que esse bezerro vai nascer e na época que eu vou desmamar esse bezerro. Isso é muito importante. Para o bezerro, o melhor é que ele nasça num período seco. Então o bezerro precisa nascer antes do início do período chuvoso. Sempre quando ele nasce no período seco, ele tem um menor desafio sanitário, então a gente tem menos infecções por parasitas, menos vírus, menos bactéria. Então isso ajuda na saúde do bezerro. E aí, consequentemente, isso reflete num maior peso ao desmame lá na frente. Vai depender muito da propriedade e do objetivo da propriedade, né? Então, primeiro, qual que é a quantidade de bezerros que eu quero produzir, né? Ou qual o percentual de vacas que eu quero ter gestante no final da estação de monta. E em quanto tempo eu consigo realizar isso, né? Qual que é o ideal? O ideal é o menor tempo possível. Então, qual que é o menor tempo possível que você consegue emprenhar suas vacas? Eu consigo em 120 dias, eu consigo em 100 dias. Então, a fazenda é que vai dizer, né? E sempre tentar buscar o período mais curto possível. Por quê? Com isso, eu consigo concentrar os meus nascimentos. Então, quanto mais curta é a minha estação de monta, mais curta vai ser a minha estação de parição. O primeiro ponto é definir qual que é a estratégia reprodutiva que a gente vai usar durante a estação reprodutiva, né? Então eu posso estar utilizando a inseminação convencional, onde eu vou estar observando o cio das vacas, à medida que essas vacas entram em cio eu insemino, ou eu posso estar intensificando, colocando um pouco mais de agilidade no processo e fazendo a IATF, né? E aí eu posso fazer uma IATF, colocar o touro, fazer duas. Hoje existem fazendas que já trabalham com 3 IATFs e nem utilizam touro para estar emprenhando as vacas, né? Então eu definindo a minha estratégia reprodutiva que eu vou utilizar, eu começo a fazer a organização dos lotes. Quando que começa essa organização dos lotes? No momento do nascimento, lá na maternidade, tá? E aí tem alguns pontos importantes que a gente tem que levar em consideração, que são a parte de estrutura física da fazenda. Então, se eu vou fazer uma IATF, eu preciso ter o quê? Curral adequado,
esse curral tem que ter um tronco de contenção, né? Eu preciso ter corredores de acesso para estar facilitando o meu manejo. É extremamente importante a gente ter um manejo adequado, um manejo racional, né? Porque a gente sabe que o manejo vai influenciar diretamente nos resultados de prenhez dessas vacas. É importante a capacitação da minha equipe, então tanto em relação ao manejo do gado, quanto a capacidade de inseminar. Então é extremamente importante que eu faça cursos de reciclagem, cursos de atualização com a minha equipe, e isso tudo deve anteceder o início da estação de monta. Então, desde a condição nutricional do meu gado, até a condição das minhas estruturas físicas e até a capacidade técnica da equipe que vai estar executando os serviços. O que é muito importante? Assim como eu preciso definir o meu manejo reprodutivo, eu preciso definir qual é o sêmen que eu vou utilizar. Então hoje a gente pode estar utilizando cruzamento industrial, posso estar utilizando o Nelore, né? Dentro do Nelore eu posso estar focado mais em ganho de peso, posso estar focado mais em formar base de rebanho, em fazer matriz. E geralmente os touros que estão mais visados para o início da estação de monta, quando chega na estação de monta, a gente já não consegue muitas vezes nem utilizar aquele sêmen ou não consegue nem comprar, né? Então sempre quando eu faço esse planejamento, quando eu consigo me programar antes do início, isso já me facilita na estruturação da estação de monta e também na aquisição dos insumos. E os touros é um dele. A gente sabe que touros de alta demanda, touros Concept Plus, que são animais que vão estar entregando uma maior fertilidade nos protocolos de ATF, são touros mais concorridos. Então, se eu esperar começar a estação de monta, para aí eu poder comprar o sêmen, eu corro o risco de ficar sem aquele touro que eu queria utilizar. Primeiro ponto é maternidade, sempre próximo ao curral. Por quê? Porque isso vai facilitar a observação dos lotes. Então, se a maternidade fica muito distante, o meu vaqueiro não consegue visitar essa maternidade mais de uma vez por dia. Então, se eu tenho algum problema de parto, algum bezerro que ainda não mamou e eu demoro para corrigir esse problema, isso pode acabar afetando o desempenho desse bezerro. Outro ponto, o score com que as vacas estão parindo. A gente tem o costume de avaliar score de vaca apenas na estação de monta. É importante eu avaliar o score dessas matrizes ao longo de todo o ano. E na maternidade é um ponto importante. Então eu preciso trabalhar com um score ao parto. Então determinar qual é o meu score alvo ao parto e aí traçar a minha estratégia para manter esse score. Outros pontos importantes são o cuidado sanitário com o bezerro, então realizar a cura do umbigo, utilizar um vermífugo, né, para prevenir qualquer ali, infecção, bicheira de umbigo, fazer a identificação desse bezerro. Fazendas que trabalham, por exemplo, com programas de melhoramento, né, eu preciso estar identificando esse bezerro, saber quem é a mãe, saber quem é o pai, e tudo isso começa na maternidade. Outro aspecto importante é garantir o bem-estar desses animais. Então, maternidade o mais calmo possível, sem correria, sem gritaria, sem estresse. Então eu garanti o manejo racional, garanti o bem-estar dessa fêmea na maternidade e ter uma boa oferta de alimento para ela e principalmente uma boa oferta de água também. Então isso vai garantir com que a minha fêmea tenha um parto normal, com que ela produza um colostro de boa qualidade e com que ela também consiga cuidar do seu bezerro e entregar esse bezerro para frente, lá na desmama, com um peso adequado. Fazer também a identificação desse bezerro. Então saber quem é a mãe, quem é o pai, porque tudo isso daí vai me ajudar nas tomadas de decisões durante a minha estação de monta e pensando também na próxima estação de monta. Uma estação de monta bem estruturada pode garantir o sucesso reprodutivo do seu rebanho e o seu retorno financeiro. Fique atento a todos os pontos que podem ser decisivos. Caso tenha ficado alguma dúvida em relação à estação de monta, entre em contato conosco e agende a visita de um de nossos técnicos.